Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred. Hoje nós vamos trabalhar com conteúdo da área de linguagens, que é artes. Lembrando que artes é contemplado em linguagens e linguagens é contemplado pelos seguintes conteúdos: língua inglesa, língua portuguesa e artes. Tá ok? Esse tema é um tema proposto pelo PET, do volume 2, a primeira semana do conteúdo de artes, está lá no PET. Então, eu espero que vocês tenham o material em mãos para acompanhar a aula. Apesar de que, enquanto eu elaborava esse conteúdo, eu percebi que foi necessário fazer várias pesquisas. Então, muito do que você vai ver no vídeo não está aí no seu material do PET. Por que que eu fiz isso? Porque é o seguinte, toda atividade que basicamente pede para você conceituar uma coisa, ou seja, falar o que é aquilo, de certo modo, uma coisa um pouco injusta. Por quê? Porque quando fala para você conceituar determinada coisa, primeiro você tem que ter uma certa bagagem, um certo conhecimento. E se é a primeira vez que você está vendo aquele conteúdo, como que eu vou te pedir para você conceituar aquela determinada coisa, né? Eu preciso primeiro ajudar você a enriquecer o seu conhecimento de mundo, a enriquecer para você ter uma maior perspectiva, para você ser capaz de produzir o seu ponto de vista a respeito daquele determinado assunto. E até fazendo uma crítica a esse conteúdo, esse material do PET, eu percebo que é meio injusto pedir para você conceituar ou considerar uma obra de arte como sendo arte, se você considera aquilo como arte ou não, sendo que primeiro ele não te ajudou, não te deu informação suficiente para você poder conceituar aquilo. E também tem um outro aspecto. Dependendo do que for ser conceituado, a gente sabe que na área acadêmica o conceito é muito relativo, ou seja, tem muito pensador que tem dificuldade de conceituar determinado objeto ou área de conhecimento, né? Existem discussões, uma pessoa pensa de um jeito, o acadêmico, né? Ele pensa de um jeito, outro acadêmico pensa de um jeito completamente diferente, ou seja, aquele tema gera debate, e nesse debate fica difícil de conceituar determinada coisa como sendo aquilo, entendeu? Ou seja, se eu pedir para você conceituar uma coisa que é complicado de ser conceituado, que nem os pensadores, nem os intelectuais têm facilidade para conceituar, causa até um certo estranhamento, um certo terror, né? Você como aluno, você vai querer até se negar a trabalhar com aquele conceito, né? Você vai ter dificuldade. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi, e como eu sei que você, dependendo do caso, alguns que estão acompanhando esse vídeo vão receber ele por outros meios, por não ter acesso à internet, né? O responsável que vai encaminhar esse vídeo para você e você também não tem acesso à internet para fazer a pesquisa, eu fiz uma pesquisa para você para tentar fundamentar o seu ponto de vista, para no final você poder responder a atividade do PET, tá ok? Feito isso, nós vamos para a atividade em si, tá ok? Então, vamos lá.
Eu fiz uma pesquisa para vocês e, basicamente, ela vai ajudar você a responder o que, o que o PET está te pedindo, né? No PET, ele pede para você observar uma figura e e falar na resposta se você considera aquilo uma forma de arte ou não. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi conceituar a arte, né? Eu fiz uma pesquisa na internet para você e dessa maneira a gente vai tentar conceituar a arte. E você vai ver que não é um conceito fácil, né? Existem vários pensadores, é uma coisa, tipo assim, muito ampla para a gente conceituar. Então, vai ser uma conceituação, mas ela não vai estar completa. Vai ser só para trazer essa informação para você, tá ok? Então, eu vou tentar responder para você o que é arte, baseado nessa pesquisa que eu fiz. Então, ó, eu me baseei na Laura Aidar, arte educadora e pesquisadora. Então, todo esse material é baseado nessa pesquisa que ela fez. E foi retirado desse site aí, tá ok? Quem tiver curiosidade, depois fazer a pesquisa, vai perceber que todo esse conteúdo está nesse site, tudo bem? Então vamos lá. Ó, o que que ela diz que é arte? Arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que é uma manifestação humana comunicativa muito antiga, né? Então, desde que, vamos pensar assim, o que ela falou? Desde que o mundo é mundo, o homem sempre tenta exprimir o seu sentimento, a sua ou que ele tá, a experiência que ele está tendo no mundo através da arte, tá certo? Então a gente vai ver que a gente vai fazer uma cronologia, ou seja, o passo a passo no tempo de como que foram sendo produzidas essas formas de arte, tá ok? Então, vamos lá. Aí ela faz uma definição do que é arte, tá certo? Então, o que é arte? A arte possui um caráter estético, ou seja, é visual, né? Aí a gente pode entrar até no conceito de bonito e feio, né? Que para cada pessoa existe esse tipo de ponto de vista, né? E está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Como exemplo, podemos citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura, etc. Vale salientar que a arte tem uma importante função social na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. Ela existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo discutida incansavelmente. Então, ó, o que eu falei, é, você definir, você falar o que é arte, até hoje ainda gera discussão, tá ok? Porque ela falou lá, existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo discutida incansavelmente. Ou seja, ainda não tem um conceito pronto do que é arte. É uma coisa que sempre vai mudar e sempre vai haver a tentativa de definir o que é ela, tá ok? É basicamente isso. Aí ela passa essas fotos aí, né? O artista brasileiro Paulo Bruschi, em performance de 1963, em Recife, caminhou com uma placa que indagava ao público o que é arte, para que serve, né? É mais ou menos o que está propondo no PET, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma resposta muito difícil de responder. É uma pergunta muito difícil de responder, né? Então, e vocês vão ver que pelos milênios, pelos séculos, as pessoas sempre tentaram responder essa pergunta, tá ok? Então, aí a gente vai para definições de arte ao longo da história. Então, a gente vai fazer uma cronologia do que seria essa arte, tá ok?
Para o filósofo grego Aristóteles, então, o tanto que a gente foi lá atrás, né? Na história antiga, isso daí, né? A arte era uma imitação da realidade, não deixa de ser verdade, né? Esse conceito, mais tarde, foi duramente refutado, ou seja, ele foi criticado, ou então ele foi colocado em contradição, né? Por diversas correntes artísticas que compreendiam que a arte não era somente baseada na imitação da realidade, e sim na criação, né? Não é só imitação da realidade, às vezes ela tenta exprimir um sentimento, tá ok? Um fato. Então, vai muito mais além do que essa coisa de imitação da realidade, né? Então, durante a Idade Média, havia duas vertentes sobre a arte. A primeira, as artes manuais ou mecânicas, as artes liberais ou intelectuais. Então, vamos pensar assim, arte manual ou mecânica é aquela coisa prática, né? Aquela coisa do dia a dia. Intelectual, vamos pensar assim, é até uma visão meio preconceituosa, que você vai ver aqui, ó, que a primeira era considerada inferior à segunda, pois a arte somente era criada a partir do intelecto. E a gente sabe que isso é uma visão preconceituosa, né? Tá vendo? Ó? A visão sobre a arte foi mudando com o tempo. Ela começou de uma maneira lá em Aristóteles e na Idade Média tinha uma outra visão, né? Quer dizer o quê? Intelectual pode estar relacionado, por exemplo, ao pensamento, a você estudar para fazer aquilo, né? Mas tem muita gente que é autodidata, ou seja, tem muita gente que, sem estudar sobre aquele determinado assunto, ela consegue trabalhar em cima daquilo. Ela não é formada para aquilo, mas ela faz aquilo, entendeu? Então, é muito subjetivo falar são artes intelectuais, por exemplo, né? Não tem como você restringir a arte a uma área de conhecimento, por exemplo. Eu tenho que ser formado em artes para poder falar que eu produzo arte, tá certo? Então, continuando. Se pensarmos nessa questão hoje em dia, notamos que ela está mais desenvolvida. No entanto, o trabalho manual ainda é subjugado pelo trabalho intelectual, né? É aquela coisa que eu falei. Muitas vezes o autodidata, ele tem muito preconceito contra ele, porque vai falar assim, esse cara não tem formação, o que ele sabe sobre isso que ele está fazendo, né? Tem muita gente muito artesanato, muita da cultura popular, vamos falar assim, que é muito bem feito, é uma arte muito original e bem feita, né? Como exemplo, temos o artesão e o artista, ó, que eu acabei de falar, os quais compartilham um trabalho mental, ao mesmo tempo que participam da criação artística. Entretanto, o primeiro é, em grande parte, considerado o indivíduo que produz uma arte menor em relação ao outro. Então, isso aí é uma visão meio preconceituosa, né? Não existe ninguém mais que ninguém. Só porque o cara estudou não quer dizer, não significa que vou reformular. O estudo auxilia, mas não quer dizer que o artesão não tem menos capacidade do que o cara que estudou, ok? Não estou menosprezando o estudo também, tudo tem sua importância, tá bom, pessoal? Então, essa analogia da arte erudita e da arte popular permanece até os dias de hoje, sendo pauta e discussão de muitos estudiosos. Então, ó, a arte erudita está relacionada exatamente à coisa intelectual, né? Que eles falam a música clássica. E a arte popular é o que a gente chama de, por exemplo, música popular, né? A gente pode fazer essa analogia. Tem muita gente que aprendeu a tocar algum instrumento musical sozinho. Ele nunca estudou para tocar aquele instrumento, né? Claro que ele estudou, ele se preparou, mas ele não foi numa faculdade, por exemplo, para estudar aquele instrumento. Ele usou outros
meios, outros caminhos para se aperfeiçoar naquilo, tá ok? E muitas das vezes a arte popular, ela foge um pouco do academicismo, ou seja, foge um pouco da faculdade, vamos falar assim, tá ok? Então, aí a gente vai para a cronologia, né? História da arte. A história da arte é um ramo da ciência que estuda os processos artísticos dentro do contexto em que foram realizados. Assim como o intuito de facilitar os estudos, a arte está dividida em períodos a saber: arte pré-histórica, período anterior a 3000 a.C., por exemplo, a arte rupestre. Arte antiga, de 3000 a.C. até 1000 a.C., por exemplo, a arte egípcia. Arte clássica, de 1000 a.C. a 300 depois de Cristo, por exemplo, a arte grega e romana. Arte medieval, de 300 a 1350, por exemplo, a arte gótica. Arte moderna, 1350 a 1850, por exemplo, a arte neoclássica. Arte contemporânea, de 1850 aos dias atuais, por exemplo, a arte conceitual. Então, a primeira aí, pessoal, é a arte rupestre, tá certo? Esse aí é um exemplo de uma arte rupestre. O que que significa? Isso aí olha lá, é uma representação do bisão na caverna de Altamira, Espanha. Então, isso aí foi feito pelo homem das cavernas. Ele desenhava, representava os animais. É mais ou menos aquela definição do Aristóteles. Ele colocava, às vezes isso aí precedeu a escrita, né? Ele colocava na parede coisas, aspectos da vida cotidiana, né? Ele colocava o que ele estava vendo, os animais. Ele desenhava caça, tá certo? Então, quando a gente fala em arte rupestre, está exatamente nesse sentido. Vocês podem ver que isso aí foi feito na parede de uma caverna, né? E está preservado lá nessa caverna lá na Espanha, tá ok? Então, ó, a arte rupestre representa uma das mais antigas manifestações artísticas que surgiu há milhões de anos no contexto da pré-história. São desenhos ou pinturas, os quais foram produzidos, sobretudo em cavernas, por diversos povos antigos. Além das pinturas nas cavernas, é sabido que a escultura, a dança, a música também se iniciaram nesse período. Sendo assim, podemos refletir sobre a necessidade humana de se expressar, expor suas ideias, uma vez que, por meio do fazer artístico, o homem libera suas emoções. Na época paleolítica, por volta de 30.000 a.C., os desenhos criados tinham muita relação com a natureza. Os traços empregados para representar os animais temidos eram cheios de movimentos e força. Já os animais mais dóceis, como renas e cavalos, eram feitos de forma mais delicada, revelando a leveza e fragilidade. Então, o que acontece? Vamos pensar assim, o homem das cavernas, que nem ele está falando aí, ele representava a sua vida, o seu dia a dia, né? E, de certa forma, ele já conseguia falar o que é dos animais domésticos, os animais mais dóceis, os animais mais selvagens. Ele conseguia representar isso pelos desenhos que ele estava fazendo na parede da caverna, ok? Então, vamos continuar. Arte sacra. Essa daí é uma escultura do Michelangelo, ela chama Pietà, tá certo? Ela é feita no mármore. E o que é arte sacra? Exatamente está relacionado com religião, com a arte que é exposta dentro das igrejas, certo? Então, a arte sacra é exatamente isso. Vamos ver lá. A arte sacra representa o conjunto de obras que possuem como temática principal a religião e foi muito explorada antes do período do Renascimento, na Idade Antiga, Clássica e Medieval, sendo uma das principais formas de expressão durante séculos. Como exemplo, temos as ilustrações e esculturas de santos e a arquitetura encontrada em diversas igrejas ou templos. Então, pessoal,
Exatamente isso. A arte sacra, ela tem muito essa ligação com a religião, tá certo? É tudo que era feito dentro das igrejas. E está muito relacionado com esse período do Renascimento. O Michelangelo, Leonardo da Vinci, tá certo? Então, exatamente, a arte sacra está relacionada com a religião, tá ok? Arte barroca. Aí a gente tem essa obra de arte, ela foge um pouco da arte sacra, tá certo? Ela vai tentar, por exemplo, relacionar com um fato histórico ou outra coisa, ele vai sair um pouquinho da religião, né? Isso é o Peter Paul Rubens, é uma pintura a óleo de 1630, tá ok? Então, ó, com o período do Renascimento, significativas mudanças ocorreram na Europa no século XV, como cientificismo, contra-reforma, surgimento da burguesia, antropocentrismo e humanismo. Tudo isso está relacionado, pessoal, àquilo que eu falei. A arte, ela saiu um pouco da igreja, né? Ela tentou abordar outros temas depois da Idade Média, graças a esses movimentos. O cientificismo, a contra-reforma, surgimento da burguesia, antropocentrismo e humanismo. Cada um deles estava, inclusive, questionando o ponto de vista da arte sacra, né? Então, por isso que a contra-reforma, por exemplo, está relacionada com religião, né? Cientificismo, ele contrapunha o discurso religioso, né? Ele levava em questão a ciência, o surgimento de uma nova classe social, burguesia, o antropocentrismo, né? Que realmente questiona exatamente essa posição da igreja, né? Antropocentrismo coloca o homem como centro, né? E o humanismo, tá certo? Então, todas essas formas de pensamento também influenciaram na arte, tá ok? Então, nesse contexto, o artista barroco encontra na arte o local necessário para expor a confusão causada pela mudança de paradigmas. Então, todas essas mudanças que estavam tendo, tudo que estava ocorrendo, o artista barroco, ele tentava colocar na sua arte, tá ok? Foi assim que a arte barroca se distanciou em partes da arte sacra, criando uma arte mais erótica, profana, cotidiana e, portanto, não tanto idealizada. Então, quando a gente fala em religiosidade, né, na arte sacra, ela tem uma idealização de Deus, dos santos, né? E ocorreu uma quebra disso, né? Então, quando ele fala lá, ó, que houve um distanciamento, né, que a arte barroca se distanciou da arte sacra, né, exatamente por causa dessas coisas. O que é profano? Que é contra a religião, né, erótico, né, tem toda aquela coisa desse discurso do sexo e a religião, eles se contrapõem, né, coisas cotidianas, coisas do dia a dia, né? Saiu de dentro da igreja e, portanto, não tanto idealizada, né? Aí a gente pode até trabalhar o conceito da imperfeição como uma forma de retratar a realidade, tá ok? Aí a gente vai para a arte moderna. Esse quadro aí é o Abaporu, de 1928, da Tarsília do Amaral. E é um ícone da arte moderna no Brasil, né? Isso é bem famoso, esse quadro aí, né? Então, vamos ver o que é possível a gente ver a respeito da arte moderna. A arte moderna surge no contexto da Revolução Industrial a partir do século XVIII. Na arte moderna, o conceito sobre arte amplia-se um pouco e chega até a ser considerada uma anti-arte, ou seja, ela não se preocupa com o teor estético e sim com a mensagem a ser transmitida. Então, se a gente teve, por exemplo, o barroco saindo de dentro da igreja, a gente pode falar que a arte moderna está contestando exatamente essa forma de arte, né? É uma contestação do que antes contestava. Então, é exatamente esse movimento que a arte tem.
uma nova forma, um novo ponto de vista sempre vai contestar o ponto de vista anterior, certo? Por isso que é difícil de definir o que é arte, porque sempre são pontos de vista diferentes com o passar do tempo, ok? No Brasil, o marco de introdução da arte moderna foi a Semana da Arte Moderna de 1922. Nesse sentido, podemos pensar que a arte tem uma função importante além da catarse, purgação de sensações. Vai muito além de representar o que eu estou sentindo, né? Às vezes eu quero passar uma mensagem maior do que um simples sentimento, né? Ou seja, uma obra artística pode conter um teor ideológico e político envolvido, o que leva o público a refletir sobre o conceito e não simplesmente visualizar as obras, né? Aí a gente tem a arte abstrata, né? Então, o que acontece? O que está falando ali, ó? Que é Transverse Line, 1923, do Wassily Kandinsky, é um exemplo de pintura abstrata, né? Dentro dessa arte moderna, a arte abstrata está exatamente da não representação do real, ela foge do real, né? Então, aí o que acontece? Ela tem uma ampla permissão de interpretação, né? Você tem o seu ponto de vista e você pode defender ele com unhas e dentes, tá ok? Então, vamos ver o que é essa arte abstrata. Uma das características das artes visuais no período moderno foi o surgimento da corrente artística denominada abstracionismo, né? O abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo à nossa própria realidade. Então, o que é uma coisa abstrata, né? As formas abstratas fogem do real, vamos falar assim. Ela não está querendo representar o real. Às vezes, por exemplo, tem muita coisa que está querendo refletir um sentimento, um sofrimento, uma dor, né? Ressalta uma cor muito forte, um vermelho, ou então um luto preto, cores escuras, né? Cinzas. E só que está aberto à livre interpretação, né? Então, vamos ver o que a gente pode ver mais aí. Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional, ao contrário da arte figurativa, expressa por meio de figuras que retratam a natureza. Então, a gente tem a representacional, é aquela arte que a gente está acostumado, né? Que é o barroco, que tipo tenta transpor uma imagem, uma paisagem, uma fotografia. O abstrato foge disso completamente, é o oposto disso, tá ok? De tal modo, a arte abstrata propõe uma obra visual não representacional, ou seja, ela prioriza as formas abstratas em detrimento de figuras que fazem parte da realidade. Então, a ideia dela é muito mais aquilo que foi falado, a mensagem do que a imagem, tá ok? Aí depois a gente tem a arte contemporânea. O que é essa ideia de contemporâneo? É uma coisa que acontece nesse exato momento, né? É nos dias de hoje, vamos falar assim. Então, ó, Soldier Throwing Flowers, né? Então, a gente tem uma imagem aí de um personagem, é um grafite, né? A gente sabe que é uma arte urbana, né? E é exatamente uma crítica. A gente vê o rapaz está encapuzado, dá a ideia que ele está protestando, né? Só que no lugar que a gente poderia imaginar que ele estaria com um coquetel Molotov, ele está com um buquê de flores, né? Então, isso tem muito da arte contemporânea. Ela foge um pouco de galerias, né? Ela pode ser feita na rua, pode ser feita nas casas, né? Ela não se prende a conceitos, vamos falar assim, né? E nem a rótulos. Ela é livre, tá ok? Então, vamos lá.
Então, a arte contemporânea ou arte pós-moderna surgiu no século XX, embora muitos estudiosos preferem indicar sua origem no final do século XIX. A arte contemporânea abrange um conceito de arte mais aberto, sendo pautado, portanto, na originalidade, experimentações artísticas e técnicas inovadoras. Assim, ela admite diversas modalidades e linguagens artísticas, bem como a mistura entre elas. Hoje fala-se em arte performática, arte multimídia, arte étnica, dentre outros. Da mesma maneira que a arte moderna, a arte contemporânea foca na ideia de ser transmitida em detrimento do valor estético da obra. Sua principal função é fazer as pessoas pensarem não somente com trabalhos que abriguem conceitos estéticos e de harmonia e beleza, mas a partir de obras que muitas vezes extrapolam os limites da consciência humana. A ideia é que as pessoas tenham contato com as obras de arte através do choque estético e que assim ocorram processos catárticos que favoreçam a atividade reflexiva. Então, vamos pensar assim, numa maneira bem pobre de pensar, numa ilustração bem pobre, essa coisa de catártico, sabe aquela coisa de desenho animado, quando o cara tem uma ideia, e acende uma luzinha do lado dele? Então, seria basicamente isso, você está tendo uma revelação, você está fazendo uma observação, está vendo uma coisa nova, né? Então, essa que é a ideia da arte contemporânea, sair do cotidiano, te tirar do seu local da sua área de segurança, né? Então, te levar a uma outra realidade, ou seja, te fazer pensar sobre aquilo, né? Te fazer refletir, para você questionar, você observar o que está ao seu redor, esse tipo de coisa, tá certo? E, de certa forma, é um ponto de vista que questiona o anterior, o modernismo, tá certo? Ela tem uma certa forma, né? Através da imagem é passado uma mensagem, mas você ainda consegue identificar, diferente do abstrato, por exemplo, você ainda consegue identificar algumas formas, tá certo? Porque o interessante é questionar, por exemplo, ao invés de eu estar com um coquetel Molotov na mão, eu estou com um buquê de flores, né? Então, é este questionamento, né? Essa briga vamos falar assim, o comodismo, é a luta contra o comodismo, vamos falar assim, tá ok? Então, ó, tipos de artes. Sabemos que o conceito de arte foi se expandindo com o passar dos anos, o qual acompanhou o desenvolvimento dos homens e da sociedade. De tal modo, hoje temos uma infinidade de modalidades artísticas expressas por diversas linguagens, visual, auditiva, tátil, dentre outros, que surgiram, por exemplo, com o advento da informática. Assim, anteriormente, a arte era dividida somente em 7 vertentes. Aqui eu coloquei vertentes mais atuais também, tá certo? Então, o que a gente tem? A gente tem a música, a dança, a pintura, o cinema, a escultura, a arquitetura, o teatro, a literatura. E aí, o que acontece? Essas aqui são essas 7, né? A partir daí, a gente pode ver com a invenção de novas tecnologias, né, foi possível observar outras formas de arte, como, por exemplo, a fotografia, a história em quadrinhos, a videoarte, arte digital ou multimídia, tá ok? Então, pessoal, são essas possíveis formas de arte que a gente tem. E aí, a gente agora pode ir para o conteúdo do PET em si, né? Da proposta de atividade do PET, tá ok? Então, a gente tem aí, isso aí que a gente tem um comentário do PET aí, ó, que é A Fonte, de 1917, de Marcel Duchamp, né? O que mais ele comenta sobre isso aí? Isso aí é de onde foi tirada essa foto, tá ok? Aí ele te faz essas perguntas, né, para a gente refletir. Você conhece essa obra? Já ouviu falar desse artista?
O que você vê na imagem? Que objeto é esse? Esse objeto é utilizado em quais circunstâncias? No cotidiano? Em quais circunstâncias no cotidiano? Por qual motivo ele foi exposto em uma galeria de arte? Dica: fica à vontade para fazer pesquisas sobre a obra e o artista. Eu fiz essa pesquisa para vocês. O material do PET é muito baseado na Wikipédia, né? Então, eu me aprofundei nessa pesquisa e eu voltei para a Wikipédia. Então, eu fiz essa pesquisa para vocês aí, tá ok? Então, vamos lá. Então, esse aí é o Marcel Duchamp, é o cara que fez aquela obra de arte, tá ok? Ele foi um pintor, escultor e poeta francês, cidadão dos Estados Unidos, a partir de 1955. Inventor do ready-made, quer dizer, é um algo banal ou vulgar, de uso cotidiano. Então, basicamente, ele pegava uma coisa que já existia e falava que aquilo e criava uma coisa em cima dela. Tá ok? Então, e continuando. Agora a gente vai falar da obra de arte, a fonte, né? Que é essa daí. A gente sabe que isso aí é um mictório, né? A gente está observando aí, é um mictório, tá certo? E ele escreveu alguma coisa ali na lateral. Duchamp foi o responsável pelo conceito ready-made, que é o transporte de um elemento da vida cotidiana, a princípio não reconhecido como artístico, para o campo das artes. Então é aquele negócio. Muita gente vai olhar para isso daí e falar que isso aí não é arte, né? Então depende do ponto de vista, né? Ele continua. A princípio, como uma brincadeira entre seus amigos. Ele começou fazendo uma brincadeira, foi despretensioso. Ele nem achava que ia fazer tanto sucesso, né? Foi só uma brincadeira que ele fez. Então, ele fez uma brincadeira entre seus amigos, entre os quais Francis Picabia e Henri Pierre Rocher. Duchamp passou a incorporar material de uso comum nas suas esculturas. Então, começou com a brincadeira e aí começou a fazer uma coisa mais séria, mas usando coisas do cotidiano, do dia a dia, para fazer a obra de arte dele. Ok? Em vez de trabalhá-los artisticamente, ele simplesmente os considerava prontos e os exibia como obras de arte. Ele pegava aquilo que estava pronto, o máximo de criação, eu acho que ele escreveu alguma coisa do lado ali, e o máximo que ele fez foi aquilo ali, tá certo? E ele considerava como arte dele. Então, pessoal, o que eu estou querendo mostrar para vocês com essa pesquisa? Que não tem como você falar sobre determinada coisa, sendo que você não tem informações sobre ela. Como que eu vou pedir para você falar sobre se você considera isso aí uma forma de arte ou não, sendo que você não sabe sobre aquilo? Então, muitas das vezes, quando a gente vai interpretar um texto, é interessante a gente saber sobre o autor do texto, né? O que ele passou, o que ele sofreu, qual que era o estilo de produção dele, como que ele trabalhava, né? Isso aí é importante na hora de eu interpretar uma obra, tá certo? Seja obra literal, obra científica ou obra de arte, tá certo? A literal também é uma forma de arte, né? A literatura, né? Então vamos continuar aí, ó. A fonte, obra que fez repercutir o nome de Duchamp ao redor do mundo, especialmente depois de sua morte, está baseada nesse conceito de ready-made, ou seja, um mictório, uma coisa do dia a dia, né? Uma coisa que está lá no banheiro, que a gente usa no dia a dia. Então, essa pesquisa aí foi uma pesquisa minha e eu retirei aí da Wikipédia, tá certo? Então, é só para ressaltar, pessoal, toda vez que você faz esse tipo de pesquisa, você tem que falar de onde você tirou. Você não pode simplesmente falar que isso aí foi você que escreveu, tá certo? A gente está trabalhando em cima dessa pesquisa, tá ok? Então, vamos continuar. Então, ó, aí isso aí já é o material do PET, né? A objeto de arte, a fonte, quebrou paradigmas na produção de arte no início do século XX, abrindo caminhos para refletir sobre a produção de arte da época e ampliando as possibilidades de criação artística.
Com isso, mais do que tentar definir o que é arte, o importante é compreender quando algo é para cada contexto, pois aquilo que pode ser artístico para uma pessoa ou um grupo pode não ser para outros conjuntos de pessoas. Então, é exatamente isso. Não tem como você conceituar, falar que o seu ponto de vista é o certo e o meu é o errado. Cada um tem um ponto de vista. Você pode olhar lá para a fonte e falar que aquilo lá não é arte, né? Mas isso aí depende do ponto de vista. Cada um tem o seu. Então, né, eu falei para você, é difícil de definir o que é arte, né? Depende do seu conhecimento de mundo, né? Depende de vários fatores que vão ajudar a formular essa opinião na sua mente, vamos falar assim, tá bom? Então, continuando aí. Aí, o Pet pediu para você responder. Essas perguntas, pessoal, são de cunho pessoal. Toda essa pesquisa, tudo isso que eu fiz, foi exatamente para a gente chegar nesse ponto, para você poder responder. Como são respostas pessoais, são pontos de vista seu, eu não posso responder para você. Eu quero ver o que você achou de tudo isso. Então, agora é a hora que você vai produzir, né? Você vai falar para mim o seu ponto de vista. Toda essa pesquisa que eu fiz foi exatamente para dar embasamento, para te ajudar a responder essas perguntas, tá ok? Então, o que o Pet pediu? Ele pediu lá, para você, a fonte é uma obra de arte? Por quê? E aí o ponto de vista seu, quero que você fale para mim. Quais sensações essa imagem te provocou? Né? O que você sentiu quando você viu isso pela primeira vez? Se você fosse a uma exposição e se deparasse com a fonte, qual seria a sua reação? Pessoal, eu quero que vocês sejam sinceros, tá ok? Não existe resposta certa nem resposta errada nesse caso. O que o Pet está querendo aí é a sua opinião, tá ok? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Vocês viram que é uma coisa bem complexa, mas como vocês sabem, vocês estão no segundo ano do ensino médio, tá certo? É um conteúdo um pouquinho mais pesado do que vocês estavam acostumados lá no ensino fundamental. E eu espero que essa teleaula tenha ajudado para auxiliar vocês. Lembrando que vocês vão ter acesso a esse vídeo por vários outros meios. Eu sei que muitos de vocês não têm acesso à internet e eu sei que por causa disso, o responsável ou os responsáveis por vocês que vão ser responsáveis por fazer esse vídeo chegar para vocês, tá ok? Lembrando que ele vai estar disponível na plataforma de YouTube também, para quem tiver curiosidade para acessar esse vídeo e para passar ele para frente, tá certo? Então, eu quero agradecer vocês pela atenção, bons estudos e não se esqueçam do que eu sempre falo, persistência, tá certo? Vamos persistir nos nossos estudos. Então, um abraço para vocês.